Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é barulho em condomínios. O que diz a lei, quais são as regras e o que fazer. O nosso convidado de hoje é Sidney Spano, síndico profissional e advogado. Mais uma vez no programa, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sidney, para começar, aonde o síndico precisa se balizar? Na convenção, no regulamento interno, o que diz uma assembleia, o que foi decidido na assembleia, legislação? Qual é o parâmetro inicial para o síndico? Na verdade, ele precisa se balizar, se apoiar nos três: na legislação, na convenção de condomínio e no regulamento interno. Vale sempre frisar que o primeiro sempre é a legislação, sim, né? Não sim. pode ser contrariado. Não. A Não convenção e regulamento interno não pode abrir uma exceção contra uma lei. Não pode ir contra a lei. Lembrando que temos leis federais, estaduais E municipais. Perfeito. Questão de lei geral, na questão de barulho, tem aquela questão das 10 horas da noite. O que você pode nos dizer para a gente começar um start nesse assunto? Na verdade, o mais comum é se trabalhar, se respeitar um horário previamente estabelecido, das 7, 8 da manhã até as 10 da noite. A maioria das convenções e dos regulamentos fixam esse limiar. Dentro desse horário, muita coisa é aceitável. Fora desse horário, aí a coisa começa a depender do tipo do barulho, se é uma festa, se é uma obra, e vai depender do que está fixado na convenção e no regulamento do condomínio. Sempre respeitando a legislação. A legislação, ela diz até as 10 horas, a questão de um barulho, tem a questão, até a legislação diz dos decibéis, né? Tem uma norma, a NBR 1052, que fixa para dormitórios entre 35 e 45 e para sala de 40 a 50. Mas fica difícil, porque ninguém anda com decibelímetro, né? Como é que você mensura isso? Então, entra muito do bom senso aí, né? Dos vizinhos, dos moradores de condomínio. Tem a questão também que até as 10 horas pode um volume de barulho, depois das 10 outro volume, mas como você falou, é muito difícil a mensuração disso, né? Sim. E também para entrar na questão de uma ação contra um condômino ou contra um morador, acaba sendo uma coisa muito, muito tardia, muito complicada, não é o melhor caminho para a solução, né? Nunca. O ideal é sempre, primeiro uma conversa, se não resolver, vem a notificação, depois a multa. A ação é sempre o último estágio, porque você precisa comprovar todo um procedimento para que essa ação tenha um resultado efetivo positivo. E isso cria sempre um constrangimento, uma animosidade entre os vizinhos. No seu ponto de vista, o regulamento interno ele tem que definir de qual forma a questão de barulho? Porque a gente falou que o volume é muito difícil de mensurar. Como você acha que tem que ser uma coisa mais abrangente ou tem que ser específico? Por exemplo, pode pregar prego até as 10 horas, alguma coisa. Eu já vi diversos tipos de regulamento, né? Alguns que são mais abrangentes, falam de barulho em geral, e outros que tentam entrar na especificidade de cada coisa. Como que você entende ser o mais correto? Eu acho o seguinte, dificilmente você vai conseguir abranger todas as situações. Agora, quanto mais completo for o regulamento, mais fácil fica você enquadrar alguma situação dentro do regulamento. Então, você pode ter um regulamento de obras e mudanças, como eu já vi em vários condomínios, então fixando horário para entrada de prestador, para saída de prestador. Você pode ter no regulamento o horário de festas até as 10 horas no salão, música, depois a música pode até meia-noite, mas aí tem que abaixar o volume da música. Então, você tendo umas situações pré-determinadas, definidas, você minimiza a probabilidade de você não ter aonde se apoiar. Você falou de dois grandes problemas, né? Acho que talvez os dois maiores, que é a questão de bater prego, furadeira, a gente fala mudança, mas qualquer coisa nesse sentido dentro da unidade, uma pequena obra, alguma coisa nesse sentido. E a segunda coisa, a questão de festas, né? Tanto dentro das unidades quanto nos salões de festas. Como você já falou que ser específico é interessante, mas como inibir? Você acha que a questão da comunicação prévia, regulamento interno pré-estabelecido e bem divulgado, como inibir para a gente não chegar no problema, né? Acho que isso é um ponto interessante. Você tocou num ponto bastante interessante. Eu acho que a divulgação
é a melhor maneira de conscientizar os condôminos, porque depois o condômino fala, mas eu não sabia, eu não tinha conhecimento do regulamento. Todo condômino tem por obrigação conhecer o regulamento do prédio. A ninguém é dado descumprir a lei alegando que não a conhece. Isso é uma máxima que qualquer um que trabalha no mundo jurídico conhece. Então, se você divulga o regulamento, se você demonstra para todo mundo, às vezes no salão você põe lá a plaquinha. Nos espaços você põe o horário que aquela área pode ser utilizada, até que horas pode ser feito barulho, a partir de que horário tem que fechar a porta e desligar o som. Se você afixar as partes do regulamento que falam sobre aquele espaço, você minimiza a probabilidade de ter alguma intercorrência ou alguma ocorrência nessa área. Sempre vai acontecer. Sempre tem aqueles que se empolgam e vão com a festa até de madrugada. Aí não tem jeito. Aí providências têm que ser tomadas. A gente já fala das providências um pouquinho mais para frente. Criança também é normalmente um problema, entre aspas, dentro do condomínio, principalmente nas férias, né? Porque ainda mais agora, esses condomínios clubes que tem no Brasil inteiro, eles ficam nas áreas comuns, ficam conversando, e às vezes invadem a madrugada. E aí também onde está a questão do direito deles, que eles podem, o condomínio é feito também para ter essas áreas, e onde começa a perturbação realmente dos moradores. É um caso difícil do síndico lidar, né, Sidney? Muito. Porque o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Aí a gente cai sempre na questão do bom senso. Por mais que você fixe horários, como você fala, a partir de determinado horário, desliga a luz daquele ambiente para ver se a criançada sobe. Mas sempre tem aqueles que não sobem. É a época de férias, como a gente está agora, a criançada fica até de madrugada. Então, tem que alguém lá falou, pessoal, diminui o volume, tem gente dormindo. Tem que ter regulamento. Se você não tem um regulamento interno, se você não tem uma convenção de condomínio que falem sobre o assunto, fica muito difícil você controlar isso, porque o pai e a mãe da criança falam, mas onde está escrito que eles não podem ficar lá embaixo, não podem fazer barulho? Então você tem que ter regras, convenção e regulamento confeccionados, apoiados na legislação, justamente para poder coibir os abusos. E bem divulgado, né? Sim, sempre bem divulgado. Quanto mais divulgado, acho que mais menos fácil. Problema vai ocorrer nos condomínios, a verdade é essa. Você tem algum caso específico que você pode citar para a gente, de que você já vivenciou como síndico? Como síndico, a gente vê de tudo. O pessoal apaga a luz da piscina, a molecada vai lá e pula e entra na piscina de madrugada, aí gente usando a academia fora do horário, mesmo... Vai lá, pede a chave, o porteiro da madrugada acaba dando a chave, ou tem a senha, vai lá, libera a porta com senha, joga o peso no chão, incomoda o apartamento de cima. Cada situação tem que ser tratada à parte. Tem alguns síndicos que eles são mais linha duras, né? Eles acreditam que tem que aplicar advertência, multa. Como que você vê a questão da conversa, do síndico como um papel de mediador? De tentar conscientizar, tentar conversar antes de chegar à aplicação de multa, por exemplo? Ao síndico cabe sempre tentar resolver e fazer essa mediação, como você falou, mas o síndico não tem condições e nem pode, nem deve tomar partido ou interferir. A função dele é justamente cuidar das áreas comuns, mediar, conversar, tentar ajudar as partes que estão em conflito, aquela que está fazendo barulho, aquela que está se sentindo incomodada, resolver. Mas ele, sozinho, não tem condições de resolver nada. Ele vai justamente falar, olha, tem um regulamento, o senhor está infringindo. A conversa é sempre melhor. Porque se tentar de maneira amigável. Se você parte para uma medida mais, uma notificação, uma multa, já cria um clima de animosidade e um constrangimento. Mas há situações em que não tem jeito. A pessoa só sente quando... dói no bolso, entendeu? Aí não tem como fazer. Eu vou deixar algumas perguntas para você no ar, que é o seguinte, você falou de doer no bolso. A gente tem casos de artistas, jogadores de futebol que não dói no bolso. E aí eles continuam fazendo recorrente. Como lidar com esses? Temos casos também, já entrando nisso, de condôminos antissociais. Temos casos de barulhos subjetivos que só incomodam um vizinho, né? Então, por exemplo, o Salto Alto, que já teve caso até de morte por conta disso recentemente. E também eu queria falar sobre a aplicação de multas e advertências. Mas a gente vai falar isso no segundo bloco. Agora eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso. Olho na tela. Eu me chamo Adriano Brito, sou síndico profissional e eu atuo aqui na região de Carapicuíba e Osasco. Trabalho e atuo já há muito tempo na área fiscal e contábil. Foi quando eu observei que um tempo atrás o condomínio estava precisando de pessoas com essa qualificação para poder somar, para poder agregar com o nosso condomínio. Foi então que eu me candidatei a fazer parte do corpo diretivo
E logo então observei tamanha necessidade de uma pessoa que tenha qualificação nessa área da sindicância. O início foi muito difícil. De várias barreiras, eu acho que uma das mais difíceis foi com os próprios moradores, né? Então eu precisava, no bom sentido, ganhar os moradores, mas eu só poderia ganhar os moradores apresentando um projeto. O ser humano ele precisa buscar conhecimento todo dia, se puder, ele tem que buscar conhecimento. Na área do síndico não é diferente, muito pelo contrário, ele tem que buscar muito mais ainda, porque envolve a parte da psicologia, envolve a parte técnica, da segurança. Então ele não vai conseguir resolver todas essas situações se ele não buscar uma boa qualificação. Hoje eu atendo um condomínio com 536 unidades e meu plano de carreira é atender mais 3 condomínios até o final do ano. Na minha gestão, eu criei a sigla RTC. Para um síndico ser bem sucedido, ele precisa ter respeito, transparência e competência. Bom, estamos de volta. Já deixei muitas perguntas, muitos assuntos no ar para você. Perfeito. Vai pensando aí que eu vou te colocar contra a parede para você responder para a gente. E você que está em casa, sexta-feira, essas e muitas outras respostas sobre o assunto barulho em condomínios. Até lá.